A gente continua falando desse crime cruel, covarde e violento, que as vítimas jamais esquecem o trauma. Aqui no estúdio eu recebo o delegado Ronaldo Marinho. Olá, delegado, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. O medo de denunciar ainda camufla esses dados? Sim, nós temos uma grande dificuldade com informações porque é um crime que as pessoas evitam se comunicar, porque tem o que nós chamamos de revitimização, quando esse fato chega ao conhecimento da população, as pessoas começam a fazer críticas. Nós percebemos isso no caso do Rio de Janeiro, em que várias pessoas ficam nas redes sociais criticando, mas esse ano nós tivemos um aumento dessas denúncias. Nós tivemos um aumento considerável no número de inquéritos policiais instaurados relativos a esse fato. Isso demonstra uma maior confiança do cidadão no trabalho da polícia. Inclusive teve caso recente na Grande Aracaju, em São Cristóvão, por exemplo, um crime coletivo de estupro a uma garota. Como é que estão as investigações sobre este caso? Dá para adiantar? Alguém foi preso? Nós tivemos uma investigação em São Cristóvão em que foram 5 adolescentes apreendidos e um adulto que foi preso também, em virtude desse estupro coletivo. Essa é uma cultura que tem de violência contra a mulher, em especial uma cultura que é denominada de cultura do estupro, que é aquela situação em que o cidadão se vê no direito de praticar o ato sexual, independente da idade da criança ou do adolescente. Agora imagine, né, essa vítima que tem 11 anos para superar todo esse trauma, delegado. É necessário ter um acompanhamento frequente, constante de psicólogos e assistentes sociais. No grupo de vulneráveis, nós temos uma equipe multidisciplinar que faz esse atendimento, tanto de psicólogos como de assistentes sociais. E precisa de atendimento não somente para a criança, mas também para a família dela, que é violentada nesse momento. O Estado tem que ter estrutura de apoio e a sociedade deve compreender essa dinâmica, entender essa dinâmica para poder facilitar a superação desse trauma. Na reportagem aí de Samara foi dito que o agressor geralmente está perto. Às vezes, muitas vezes, é até um parente. O que é que está vendo? Quando a polícia investiga esses casos, o que é que ela descobre desses agressores? De fato, as estatísticas demonstram claramente de que o agressor é bem próximo. Ele é um padrasto, ou um tio, um enteado, um avô. Nós temos casos diversos lá. Mas, em regra, pessoas bem próximas, pessoas íntimas, pessoas que ganham a confiança da criança e do adolescente e abusam dessa confiança, praticando com ela qualquer tipo de ato libidinoso, seja condição carnal ou qualquer ato sexual. Então, essa situação, em regra, diz respeito a contatos diretos com vizinhos ou parentes, pessoas próximas. Denunciar é preciso, mas como a vítima, um parente ou até um vizinho pode também denunciar isso? Claro, qualquer pessoa que tiver conhecimento de um fato dessa natureza deve denunciar, ligando para o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou o Disque 100, que é o Disque Nacional dos Direitos Humanos. Mas o fundamental de tudo isso é que, por vezes, por envolver familiares, a própria família acaba escondendo essa situação com medo das consequências penais para aquele ente familiar. Mas o que nós devemos pensar agora é na proteção da criança. Na medida em que a criança, que o adolescente se vê violado por um ato sexual desta forma, isso tem marcas profundas na formação dela. E se ela não tiver o apoio da família, o reconhecimento da família de quem deve protegê-la, fica muito mais difícil superar esse trauma. Saindo da adolescência e da infância, chegando na fase adulta, recentemente próximo ao Shopping Jardins, uma jovem de 19 anos também foi violentada. Sobre este caso, delegado, tem algum envolvido, algum preso, algum suspeito? Tem. Foi identificado o autor desse fato especificamente, mas nós temos identificado no país como um todo um aumento do número de casos de estupro. Por mais que você possa imaginar da atuação da polícia, o fundamental é que a gente venha trabalhar isso também na sociedade. Trabalhar o conceito de violência com relação já na escola, para que os adolescentes estejam formados em respeitar as vontades e os interesses das mulheres. As mulheres, em regra, elas são as vítimas do estupro. O homem pode ser vítima, mas 90% dos casos de estupro diz respeito à mulher vítima. Isso demonstra que há uma cultura realmente de violência contra a mulher. E essa cultura de violência tem que ser trabalhada em todos os locais, seja na escola, ou mesmo nas delegacias de polícia, no atendimento ao cidadão, para que isso possibilite um maior número de denúncias e responsabilização penal dessas pessoas que são autoras. Além do constrangimento, né, as vítimas desses crimes ainda passam por exames de corpo de delito, exame de sangue. Isso também acaba sendo um momento de invasão, mas é preciso fazer.
É fundamental para a construção de provas. O que o Estado de Sergipe tem feito é justamente isso, trabalhar estruturas ou novas metodologias para diminuir esse constrangimento para a vítima. Nunca vai ser retirar totalmente. O que nós queremos é ter depoimentos sem danos, é evitar que a vítima seja reinterrogada a cada momento, que faça acareações com os autores de crime. Isso nós não fazemos mais aqui no Estado de Sergipe. Nós evitamos isso, por vezes gravamos o primeiro depoimento para que ela não precise repetir os detalhes e também com o apoio de psicólogos e assistentes sociais, que eles retiram informações que são importantes, que contribuem para a investigação. Porque, em regra, os crimes sexuais, eles deixam poucas testemunhas, né? Porque são realizados, seja em casa ou em locais assim. Então, é necessário ter um apoio constante da sociedade. Delegado, muito obrigado pela participação e os esclarecimentos.